Ora, boa noite a todas e a todos que nos ouvem e veem. Eu sou Pedro Horta, da Zero. Hoje é um dia um bocado especial aqui para o Maior do Ambiente. Faz hoje um ano desde o início dos webinars, que têm trazido regularmente, todas as quintas-feiras, semanalmente, uns 30 minutos ou mais de conversa em torno dos mais variados tópicos. Antes de mais, agradeço a todos e todas que têm feito este pequeno momento possível. À organização, aos convidados e convidadas e a vocês que nos assistem, que nos procuram nestas quintas-feiras para descobrir e discutir temas centrais às nossas comunidades e ao nosso planeta. Hoje trazemos a agricultura para o foco da conversa, uma atividade que está no cerne da nossa relação com o ambiente e que possui ligações profundas com a nossa ocupação do território, vivência e expressão culturais, estrutura económica e social e tanto mais. No quadro das múltiplas crises que afetam os territórios rurais, sobretudo no interior, mas também as de aspecto global, urge conversarmos sobre esta tão crucial relação com a terra, que é a agricultura, olhando para o presente e traçando os melhores futuros possíveis. A convidada de hoje é Inês Costa Pereira, investigadora, ligada à Caravana Agroecológica, um projeto participativo do Grupo de Investigação MAIT 2, do CE 3C da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Boa noite, Inês. Obrigado por aceitares o convite. Obrigada eu, Pedro. Muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui neste programa. Então, eu desafiava-te um pouco a falar sobre a agricultura, ou melhor, as agriculturas de Portugal, um bocadinho um retrato do panorama geral do que é essa atividade em Portugal. Então, nós temos que pensar que Portugal é um país pequenino, mas muito diverso. Portanto, nós temos paisagens completamente distintas, desde o norte do país ao sul. E a nossa agricultura é também muito distinta. O Francisco Cordovil fez uma distinção entre 4 tipos de agriculturas que eu acho que refletem muito bem esta diversidade e a agricultura que neste momento caracteriza Portugal. Então temos uma agricultura que é uma agricultura de agronegócio, as agriculturas de grande dimensão, que têm a finalidade máxima a maximização do retorno financeiro, que são, por exemplo, o que acontece no regadio do Alqueva. Temos depois a grande agricultura de base fundiária, que é mais focada na obtenção de rendimentos líquidos, que assegurem a viabilidade económica, a conservação e o aumento do património, do bem-estar e prestígio dos seus detentores. E aqui estamos a falar no Alentejo, na Lesíria e Charneca do Ribatejo e na Beira Baixa. Estamos a falar nas áreas de montado, de Sobre e de Zinho. Depois temos a pequena e média agricultura familiar, que está inserida nos mercados, e esta que tem uma viabilidade económica permite uma continuidade da atividade e o bem-estar da família, e que está mais situada na zona do Oeste, Ribatejo, nas beiras litorais, no Alto Minho, também nas manchas de trás dos montes e beira interior, e que são zonas que são um bocadinho mais propícias a uma agricultura assim mais intensiva, de pequena escala. E depois temos a pequena agricultura familiar, onde tu tens uma proteção dos bens de consumo para a família, para as suas redes de proximidade. É também conhecida como agricultura de subsistência ou pequena agricultura de proximidade, e que acontece um pouco por todo o lado. Assim, resumidamente é isso. Resumidamente, são 4 agriculturas que nos caracterizam. E em termos aqui de sistema agroalimentar, que cadeias é que constituem essas agriculturas? A nível de cadeia... Sim. De valor e cadeias de consumo. Ok, então tu tens, portanto, no regadio do Alqueva, tu tens este agronegócio, esta estrutura muito montada, muito oleada, que funciona de uma forma que é quem gera e quem domina o mercado. Depois a agricultura mais de base fundiária, tens a carne em regime extensivo de um montado sobre iazinho, tens outros produtos associados a este tipo de agricultura que têm alguns nichos de mercado, mas não são de facto os dominantes. A pequena agricultura
tens os hortícolas que conseguem de alguma maneira alguma autonomia ou não, depois são também um bocadinho absorvidos pelos grandes distribuidores e vendem nas grandes superfícies e, portanto, estão também já muito dentro de toda esta estrutura que está criada de compra aos pequenos para vender, compra com valores não tão justos aos agricultores que têm que vender e que, portanto, para terem alguma rentabilidade, acabam por vender a essas grandes superfícies. E depois a pequena agricultura de subsistência, que é uma agricultura que não tem espaço, não é? É uma agricultura que é muito importante, que tem um papel fundamental, não só na subsistência das pessoas que fazem os cultivos, mas depois toda a família que está perto dela e que podem ou não vender, mas é uma coisa muito residual e que não conseguem de facto tirar subsistência. A subsistência não pode vir, ou quando advém só destas práticas, não é suficiente. Portanto, tem que haver sempre complementariedade e é uma agricultura que não tem apoio, não é? Normalmente é uma agricultura que está associada à pequena propriedade, e quem a faz normalmente tem outras atividades, não subsiste só da agricultura, mesmo que consiga vender alguma coisa, são sempre poucos volumes. Gostava também de falar aqui um bocadinho que outros papéis é que tem a agricultura. Normalmente nós falamos da agricultura nesta dicotomia de produção-consumo, e que outros papéis é que tem a agricultura, sobretudo no nosso interior rural, que outros papéis é que a agricultura também joga aqui em termos sociais, em termos culturais? Bem, é assim, eu acho que nós temos todos que ter a noção de que todos nós nos alimentamos, não é? Portanto, os sistemas alimentares são sistemas que unem desde o produtor ao consumidor. Depois, a forma como todo este processo acontece pode ou não pode ser mais de proximidade, ser mais ou menos justa, ser mais ou menos equitativa, não é? Mas todos nós estamos envolvidos no sistema alimentar, porque somos todos consumidores, e depois alguns são produtores, e depois há os distribuidores, e o retalho, até a restauração. Portanto, há a importância do sistema alimentar é enorme, e a abrangência é enorme também. Portanto, quando nós falamos em agricultura, nós estamos a falar não só nas pessoas que produzem os alimentos, mas depois também as pessoas que transformam o alimento, que vendem o alimento, que até o vendem, que compram para o transformar nos restaurantes e fazer obras de arte às vezes, e repastos bem apetecíveis. E, portanto, a eles tudo passa pela alimentação. Se nós formos pensar no papel que tem, por exemplo, estavas a falar na ruralidade, não só nesta linha que falámos, não é, da alimentação, mas depois da manutenção da paisagem. Se tu não tiveres pessoas a habitarem o espaço, se tu não tiveres quem o vá vendo, quem o vá gerindo, vais ter muito mais situações de abandono, vais ter muito mais situações de ocorrências de incêndios, vais ter muito mais outro tipo uma série de situações que, por haver vida, por haver uso da terra, podem ser minimizadas, e, portanto, é preciso ter esta noção também de quem trabalha a terra também cuida, e, portanto, é preciso, não podemos esquecer esse papel todo que todas as pessoas que trabalham a terra, agricultores, florestais, etc., têm. Ou seja, e também estavas a falar aqui, existem depois outro conjunto de pessoas que, dentro da própria cadeia do sistema alimentar, fazem parte e se ligam e interagem.
Aqui em reflexão, estavas a falar das 4 agriculturas. A primeira que falaste, a agronegócio, é aquela que se calhar afastará mais o produtor do consumidor, não é? Muitas vezes a experiência de consumir esses produtos vem no supermercado, numa prateleira, e existe pouca informação para além da rotulada sobre toda a aventura que aquele produto alimentar já teve até chegar lá. Queres falar um bocadinho sobre algumas das problemáticas dos sistemas agrícolas atuais e algumas das tendências dessas 4 agriculturas? Lá está, nós falamos muito que o planeta está a chegar a uma exaustão, não é? Estamos a utilizar os recursos de uma maneira mais rapidamente do que os repomos, e a agricultura tem tido um papel aí muito forte também, não é? Nem toda a agricultura é uma agricultura de subsistência, como é o caso aqui destes agronegócios, e o que acontece muitas vezes é, não só em Portugal, mas noutros países também, é tu teres uma agricultura que existe de uma forma muito agressiva no território. E, portanto, quando tu tens... deixa-me lá ver se eu me explico aqui bem. Portugal produz uma série de alimentos, mas não consome só os alimentos que produz, vai buscar alimentos fora. E muitos outros países fazem isso. E quando tu tens produções que são produções com uma área muito grande, ou que se chamam super intensivas, porque a ação sobre o terreno é brutal, porque ocupas num espaço muito pequeno, tentas produzir muito, ou num espaço muito pequeno tens muitos animais, estás a retirar mais recursos do que aqueles que estás a colocar. E, portanto, quando tu, para além disto, ainda vais buscar os alimentos ao outro lado do mundo, estás aqui a ter um comportamento, ou estás a desequilibrar o sistema de 2 formas, não só nos recursos, mas depois na poluição e na pegada ecológica que têm os alimentos. E, portanto, o agronegócio tem muito este lado de peso. Portanto, a produção é uma produção feita de forma muito intensiva e muitos alimentos fazem caminhos muito longos. Quando começas a falar mais na agricultura de base fundiária, há produtos do montado, nomeadamente no montado de sobra, cortiça, etc., que fazem esses percursos, mas é mais residual em termos do impacto que tem. Na agricultura média familiar, se estás neste sistema de venderes a grandes superfícies, normalmente dentro do país já fazes um percurso mais pequeno, mas tem alguma intensidade. E depois a pequena agricultura, uma agricultura mais de proximidade, é uma agricultura que é feita, portanto, tem um lado também muito importante de aproximação do consumidor ao produtor. Portanto, se tu conheces, se tu compras próximo, tens mais facilidade em conhecer o produtor que faz o produto que te alimenta. E este conhecimento é muito enriquecedor. Se tu podes conhecer a pessoa e o sítio onde a comida que tu comes é produzida, crias com essa pessoa uma relação de confiança e sabes o que é que te estás a alimentar, como é que é feito. E isso é muito importante. Eu queria também colocar aqui outro tema na discussão encontrando nas 4 agricultores, a pressão de especialização, porque muitas vezes se fala, ok, isto para Portugal ser competitivo a nível da produção agrícola, terá que se especializar, terá que se equipar tecnologicamente para conseguir maximizar as produções, precisa de ter escala. Como é que as 4 agriculturas se enquadram nesta questão da especialização? Bem, tu tens... há especialização
E há um contraponto que é a diversidade. A nossa produção é uma produção diversa. Portugal, a paisagem típica portuguesa é uma paisagem de mosaico, onde tu tens vários tipos de produção e vários tipos. Tens produção agrícola e tens floresta e tens pasto e, portanto, este mosaico não só é muito importante para a biodiversidade, portanto, para tu poderes ter poderes que o próprio ecossistema se ajude, portanto, não precisas de pôr tantos inputs externos, não precisas de pôr tantos pesticidas, não precisas de pôr tantos fertilizantes, porque há um trabalho feito dentro do próprio ecossistema de autorregulação e de agroecossistema, como tens um uso do solo que não é um uso do solo de intensidade. Portanto, há esta especialização que se tem vindo a fazer, é um bocadinho um contrassenso relativamente a esta diversidade, que é a diversidade que é precisa para tu não gastares os solos até à exaustão, para tu conseguires manter o ciclo da água, para tu conseguires manter a vida do ecossistema. Portanto, há muitas pessoas que até associam um bocadinho, por exemplo, uma agricultura de precisão a práticas mais sustentáveis, se bem que este tipo de utilização, este tipo de especialização é uma especialização muito ligada a áreas extensas em monocultura, em que tu não tens esta diversidade, este mosaico que te permite não só haver mais biodiversidade, haver uma melhor regulação do ecossistema, mas também que haja menos propensão para fogos como tem existido. E agora, na questão da transição propriamente dita, se calhar pegando sobretudo nos agricultores e agricultoras mais esquecidos, que são os da última tipo de agricultura que falámos, não é? Que é uma agricultura de pequena escala, às vezes designada de agricultura por subsistência, não é? Como é que é possível, de facto, incluir esta pequena agricultura e criar mais valor para a média agricultura familiar também, que têm sido um bocadinho os primos pobres dos apoios públicos? Sim, não têm tido praticamente apoios nenhum, porque não têm área, não é? A questão para ter apoio tem que ter uma determinada área e a pequena agricultura, a agricultura de subsistência não tem área para ter apoio, pois existiu aquele estatuto da agricultura, do pequeno agricultor, mas tem algumas lacunas, é de difícil aplicabilidade para pessoas que vivem fora dos mundos dos computadores e não têm sequer um e-mail. Houve aqui alguma dificuldade com este estatuto. A pequena agricultura tem um papel fundamental nas comunidades, portanto, se nós queremos de facto que não haja uma desertificação, se nós queremos manter um Portugal vivo, não só no litoral, mas também no interior, não só no meio urbano, mas também no meio rural, é preciso dar e valorizar os agricultores e o papel importantíssimo que têm, porque é aquilo que nós estávamos a falar, se existe agricultura num determinado meio, então existe alimentos para as pessoas, e nós vimos isso muito na pandemia, o papel importantíssimo que teve uma agricultura de proximidade para abastecer as pessoas, e que é cada vez mais importante nós percebermos o papel que esta agricultura tem para o abastecimento e para aproximar e valorizarmos esta produção. Depois, normalmente, estamos a falar, obviamente há vários tipos de agricultura familiar, mas vamos nos focar numa agricultura que é uma agricultura
sustentável, portanto que não utiliza insumos externos ou não utiliza químicos, que tenta fechar o ciclo dentro do seu próprio sistema, que ajuda o próximo, que se mais pessoas comprarem, eles podem então criar emprego local, podem dinamizar a economia local, podem trazer com os seus, fidelizando um conjunto de clientes, podem aumentar um bocadinho as suas produções e, portanto, criar aqui umas dinâmicas muito próprias, vendendo nos mercados, portanto, levando mais pessoas aos mercados. Há uma série de dinâmicas que podem e devem acontecer quando nós consumidores, percebemos o papel que podemos ter para a dinamização dos agricultores que nos são próximos, portanto, não só em meio rural, mas também em meio urbano. Pois, nós já partilhámos algumas coisas, o caso dos grupos de consumo, não é? Das associações para a manutenção da agricultura de proximidade, ou as AMAPs, as CSAs, né? Unidades suportadas de suporte à agricultura. São tudo estruturas que aproximam um bocadinho o consumidor e o produtor e criam aqui mecanismos virtuosos de resiliência. Também me falaste há bocadinho, quando nós conversávamos assim mais informalmente, não ao vivo, também da alteração de algumas regras também na aquisição de alimentos para cantinas públicas. Pode ter um impacto muito positivo nesta agricultura mais localizada. Também é interessante. Eu se calhar vou começar a introduzir algumas questões que vêm no chat, porque a nossa conversa já vai longa e a meia hora passa muito rapidamente. Se calhar pegava aqui, se quiseres, queres dizer mais alguma coisa? Ou... Não, queria explicar se calhar só um bocadinho o que é a agroecologia, porque nós estamos a falar neste processo de transição e acho que é importante perceberem, ou deixar assim um bocadinho mais claro o que é que para nós Caravana Agroecológica é a agroecologia, porque há muitas formas de interpretar a agroecologia. Há pessoas que dizem que é um movimento, outros que dizem que é uma ciência, mas para nós a agroecologia agrega aqui 3 dimensões, que são práticas sustentáveis de fazer agricultura, e essas práticas sustentáveis de fazer agricultura podem ser desde a agricultura, partindo de uma agricultura biológica, portanto que não há pesticidas orgânicos, até a uma biodinâmica, a agrofloresta, sintrópica, são práticas de fazer agricultura que procuram não só uma produção, portanto produzir, mas alimentos de qualidade, mas também regenerar o solo, manter o ciclo da água, preservar a biodiversidade. Portanto, este é o ponto 1. Depois é o movimento social, portanto o apoio, a defesa de uma pequena agricultura cujas práticas são sustentáveis, não é? Das raças autóctones, das sementes, dos circuitos curtos, de uma agricultura de proximidade, dinâmicas de produção local e de consumo local, e investigação-ação, portanto, aprender muito a juntar a ciência e o conhecimento tradicional. Só queria deixar aqui, aproveitar para explicar. E com esta acho que respondeste mais ou menos à pergunta aqui do Rufino, que era, sendo a Universidade Portuguesa muito focada na teoria e pouco na prática, em comparação com as suas congêneres europeias, será que temos uma universidade que pode dar um verdadeiro apoio ao desenvolvimento da agricultura em Portugal? Há vários exemplos de trabalho que tem sido feito a nível da agroecologia em várias universidades. Nós temos estado a trabalhar, nós trabalhamos com o Instituto Politécnico de Viseu, onde a professora Cristina Amar da Costa está a fazer um curso de verão de agroecologia e outras coisas. A professora Helena Freitas em Coimbra tem um mestrado que trabalha também as questões da biodiversidade da agroecologia. Em Vila Real há um doutoramento, há um mestrado. Portanto, a Universidade de Évora também tem um grupo que trabalha as questões da agroecologia, em Faro, nós em Lisboa. Portanto, há um trabalho grande que se está a consolidar, cada vez a rede é mais alargada, cada vez a partilha é maior e cada vez a aproximação é maior entre os produtores, entre os consumidores e entre a investigação.
E é um trabalho que temos todos estado a fazer, todas as pessoas que estão ligadas à agroecologia têm estado a fazer muito este trabalho de partilha, que tem sido muito interessante. Boa, aqui o Alexandre Jesus perguntava em que ponto é que a estratégia europeia do Prado ao Prato vem ajudar nesta transição? É importantíssimo, porque nós vemos, não é? Se nós pensarmos há um tempo atrás o que é que se falava de produção sustentável, de consumo sustentável e o que se fala hoje em dia, é muito interessante ver que, de facto, é um tema que está na ordem do dia e já se percebeu que as práticas, a forma como neste momento as coisas acontecem é insustentável e tem que se mudar. E, portanto, temos que todos juntos aqui assumir o nosso papel e perceber que, de facto, nós fazemos a diferença. Portanto, reparem, nós somos todos consumidores, certo? Então, se vocês repararem num supermercado, num hipermercado, há 5 anos atrás havia um armáriozinho de coisas, de produtos biológicos. Neste momento há corredores e corredores, é porque são eles que vêm atrás, eles veem o que é que os produtores, o que é que os consumidores andam à procura e tentam antecipar. E nós, enquanto consumidores, temos que perceber, ok, eu quero alimentar-me bem e eu quero que, enquanto me alimento, não quero prejudicar o agroecossistema em que me insiro. Então eu quero mudar aqui a maneira como faço isto e vou tentar. Por exemplo, nós estávamos a falar nisso, não sei, Pedro, se calhar diga agora. Eu, por exemplo, eu moro em Lisboa, morei muitos anos no Alentejo, agora moro em Lisboa e estamos a criar um grupo de consumo em Campo de Ourique. Portanto, estamos a juntar um grupo de pessoas e estamos a estruturar como é que queremos fazer este trabalho de valorização dos agricultores, que são pessoas incríveis e que trabalham, têm práticas sustentáveis de fazer agricultura perto de Lisboa, que é um desafio grande também, e portanto nós estamos a tentar arranjar uma maneira de comprarmos produtos de produções sustentáveis próximas de Lisboa e valorizando muito e tentando da melhor forma possível dignificar o trabalho destes agricultores. O Pedro, por exemplo, está a tentar criar uma AMAP em Beja. Portanto, todos nós, enquanto consumidores, assumirmos este papel que temos e importantíssimo de alterar aqui o sistema. E a estratégia do Prado ao Prato mostra muito que a Europa está atenta. Existem estas diretrizes. Depois temos aqui alguns bloqueios pelo caminho, mas não nos vamos deixar abater muito e vamos continuar a mostrar que o caminho é mesmo o caminho da sustentabilidade e que nós estamos atentos e queremos mudar isto. Depois nós falamos, às vezes há aquele ónus que cai um bocado em cima do consumidor, tem que ter a responsabilidade de consumir de forma responsável e cada vez é mais difícil navegar o que é isso. Acho que é muito importante deixarmos de fazer sozinhos e juntarmos a outras pessoas e fazermos do ato de consumo uma coisa coletiva, uma coisa agradável de se fazer em festa, em celebração, pensando no que é melhor e como é que conseguimos ligar-nos às pessoas que estão à nossa volta para de facto consumirmos e consumirmos bem e sabermos o que estamos a consumir. E se calhar vou encaixar aqui mais uma pergunta que acho que é muito importante aqui da Ana Serrão. Porque é que existe tanta resistência à agricultura mais ecológica? Tem a ver com o mito de não ser produtiva? Eu acho que tem a ver com vários mitos e várias contra-informações, não é? Reparem que nós somos bombardeados de informação e desinformação ao mesmo tempo e às vezes é muito difícil uma pessoa perceber realmente onde é que está a informação, onde é que é a informação verdadeira. Uma agricultura que é uma agricultura regenerativa, cujas práticas são regenerativas, normalmente dá mais trabalho e não consegues ter áreas com
em monocultura, muito mais simples de fazer. Portanto, eu penso que haverá aqui alguma desinformação, mesmo em relação ao preço dos produtos. Por exemplo, nós trabalhamos com a biorregião de São Pedro do Sul, e o David Homem está a fazer fichas técnicas para perceber, e ele já percebeu que realmente o preço do produto é mais elevado, mas a longevidade do produto é muito maior e o que ele aproveita do produto também. Portanto, fazendo as contas não só ao impacto que tem no ambiente, mas também à durabilidade do produto, ele não é de facto um valor muito mais elevado. Além de que, se nós pensarmos um frango da Venezuela que custa €1, este valor não pode ser real, não é? Não pode ser real. Este valor não pode refletir um trabalho de um produtor, de uma transformação, de uma viagem, de um embalamento, quer dizer, não pode ser €1. Portanto, há qualquer coisa aqui que não está bem. Há valores que são valores, de facto, que correspondem ao trabalho feito e que são valores justos para o trabalho feito, e há estes valores que são valores completamente adulterados. E, portanto, lá está. Eu acho que é muito importante nós irmos falando nisto, irmos vendo, mas tal como eu me sinto acompanhada por este grupo de pessoas que quer mudar as coisas no meu bairro, e o Pedro se sente acompanhado pelo grupo de pessoas que quer mudar as coisas no bairro, acho que é bom irmos falando e tentando desconstruir estas desinformações que a certa altura nós percebemos, não, espera, isto não pode ser bem assim, há aqui qualquer coisa que não bate bem. Pois, não é? são os tais custos externalizados, não é? São custos que não são tidos em conta no preço e depois alguém ao longo da linha irá pagar, ou agora, em termos sociais, né, com a exploração laboral, excessiva exploração de recursos, ou depois no futuro as próximas gerações que irão ter que pagar a fatura desses preços mais baixos. E não só, e as pessoas que comem estes produtos que não se sabe, não é? Mais à frente na vida, que consequências é que vão ter na saúde, e neste momento o Ministério da Saúde também já está a trabalhar com o Ministério da Agricultura, porque já perceberam que nós somos o que comemos, então vamos lá comer bem, porque isso mais tarde vai beneficiar também o Ministério da Saúde e os preços com remédios e tratamentos para colesterol, obesidade, etc. Pois é bom olhar para esta coisa em termos sistémicos, e acho que a Organização Mundial de Saúde também já começa a falar daquele conceito One Health, uma só saúde, olhar para a saúde dos ecossistemas como o ponto inicial para pensar na saúde humana e todos os aspectos que estão depois relacionados. Acho que é importante começarmos a olhar as coisas um bocadinho de forma mais sistémica e percebermos estes mecanismos. Bem, já estamos aqui nas nossas 10 horas. Eu se calhar pedia-te que falasses um bocadinho sobre a caravana agroecológica, mas só no sentido de onde é que as pessoas podem encontrar o projeto, onde é que podem ouvir as vossas muitas webinars que já têm feito, e como é que podem saber um pouco mais sobre a caravana agroecológica. Então, nós temos uma página no Facebook e Instagram, agora já temos, fizemos 2 anos, lançámos um site, também já está a funcionar, portanto vejam Caravana Agroecológica Portugal e vão dar essa informação toda. Nós também temos um programa de rádio todas as quintas-feiras, também assim, via Facebook, online, todas as quintas-feiras das 5 às 6, e falamos de vários temas relacionados com a agroecologia. É muito fácil. Também, não sei, se calhar posso deixar aí os e-mails também para nos contactarem. Temos muito gosto em falar com toda a gente. A ideia é mesmo esta da caravana, é aproximar consumidores, produtores e investigação. Portanto, vamos fazer um dia aberto, se calhar posso dizer isso agora num instantinho. Portanto, uma das iniciativas que nós temos é o Dia Aberto de Produtores, em que estes produtores cujas práticas são sustentáveis vão estar presentes no Museu de Lisboa, no Palácio Pimenta, no dia 20 de junho, que é um domingo. Estão os produtores para falarem com os consumidores, explicarem os seus métodos, as suas produções, a forma como se gerem nestes agroecossistemas em que nós existimos. Depois há uma prova feita pelo chefe António Alexandre, com o apoio dos alunos da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, com os produtos que os agricultores disponibilizam para nós experimentarmos ali.
e depois há uma conversa aberta entre todos os participantes e fechamos o dia assim. Portanto, se quiserem, 20 de junho vamos estar no Museu da Cidade. Boa, fica o convite com um toquezinho de delícia também. Então vamos aqui fechar esta sessão. Muito obrigado a todos que nos estão a ver. Obrigado mais uma vez à organização aqui do Meia Hora Bom Ambiente, que tem feito um trabalho espetacular. Um ano já de webinars, todas as quintas-feiras, a trazer um bocadinho à conversa, temas atuais e temas universais e intemporais também. Portanto, muito obrigado a todos e boa noite.